Você já reparou como algumas frases parecem simples, até o momento em que você tenta vivê-las de verdade? Frases curtas, quase óbvias, mas que carregam um peso enorme, capaz de definir o tipo de pessoa que somos e o tipo de mundo que estamos construindo. Hoje, eu quero conversar com você sobre uma dessas frases. Uma frase que talvez você tenha ouvido centenas de vezes, mas que, quando levada a sério, muda completamente a forma como enxergamos Deus, a vida e as pessoas. A frase está em Mateus 22:39, quando Jesus diz: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Curto, direto e completamente transformador. Mas antes de continuar, me permita te perguntar algo de forma bem sincera. Você realmente ama o próximo, do mesmo jeito que ama a si mesmo? É uma pergunta desconfortável. Uma pergunta que mexe, que cutuca, que desnuda nossa verdadeira espiritualidade. Porque esse mandamento, que Jesus coloca como o segundo maior de todos, não é apenas bonito. Ele é profundo, exigente, prático e ao mesmo tempo libertador. Hoje nós vamos explorar o significado verdadeiro dessa frase, entender por que ela é tão essencial e descobrir como ela pode transformar não apenas a nossa fé, mas também nossos relacionamentos, nosso dia a dia e o nosso coração. Por que Jesus falou isso? A história começa quando um grupo de líderes religiosos tenta colocar Jesus contra a parede. Eles queriam testar seu conhecimento, sua autoridade, sua interpretação da lei. E então fazem a pergunta: "Mestre, qual é o grande mandamento da lei?" Eles esperavam um debate complexo, uma resposta teológica, talvez até uma armadilha. Mas Jesus faz algo que ninguém espera. Resume toda a lei em 2 frases. A primeira, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. A segunda, e amar o próximo como a si mesmo. E ele conclui dizendo: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo o que Deus ensinou durante séculos, tudo o que os profetas anunciaram, tudo o que está na Bíblia, tudo se resume em amor a Deus e às pessoas. E isso muda completamente a forma de enxergar a fé. Porque não adianta saber versículos, participar de rituais, ter aparência religiosa, se o amor não estiver presente. Esse mandamento não é opcional. É essencial. 2. Como a ti mesmo. O detalhe que muitos ignoram. Se Jesus tivesse dito apenas ame o próximo, já seria desafiador. Mas ele acrescenta algo que muda tudo. Como a ti mesmo. Essa frase revela um princípio poderoso. A forma como tratamos o próximo revela o quanto entendemos o nosso próprio valor. Alguém que não se aceita, não se perdoa, não se valoriza, costuma projetar isso nos outros: julgamento, dureza, comparação, rejeição. Mas alguém que entende que é amado por Deus, que tem valor, que tem propósito, que carrega dignidade, é capaz de enxergar essa mesma dignidade nos outros. Esse mandamento carrega um equilíbrio perfeito. Amar a Deus corretamente nos ensina a amar a nós mesmos. E isso nos capacita a amar o próximo. Se qualquer uma dessas partes falhar, a corrente se quebra. 3. Quem é o próximo? Essa é a pergunta que um intérprete da lei fez a Jesus. E Jesus respondeu com uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia: o bom samaritano. E por que essa parábola é tão forte? Porque Jesus escolhe o personagem menos provável para ser o herói da história. Um homem comum, considerado desprezível pelos judeus da época, é justamente quem pratica o amor verdadeiro. Ele vê um desconhecido caído. Ele para sua jornada. Ele se aproxima. Ele cuida das feridas. Ele leva para um lugar seguro. Ele paga as despesas. E ainda se compromete a voltar. Ele não perguntou quem era. Não perguntou o que tinha acontecido. Não perguntou se merecia ajuda. Ele simplesmente amou. E Jesus conclui dizendo: vá e faça o mesmo. Isso significa que o próximo não é apenas quem concorda conosco, quem gosta de nós, quem tem nossa cultura, nossa fé, nossa visão de mundo. O próximo é quem Deus coloca no nosso caminho. Pode ser alguém da família, um vizinho, um colega de trabalho, ou até alguém que pensa completamente diferente de nós. Amar não é sentir, é escolher. Quando Jesus manda amar o próximo,
Ele não está falando de sentimento. Ele está falando de atitude. Amar é escutar mesmo quando estamos cansados, perdoar mesmo quando dói, ser gentil mesmo quando ninguém é, ajudar mesmo quando seria mais fácil ignorar. É por isso que o amor bíblico não é romântico, idealizado, poético. Ele é prático. E muitas vezes, amar exige mais de nós do que gostaríamos. Exige paciência quando o outro é difícil. Exige empatia quando o outro falha. Exige humildade quando erramos. Exige renúncia quando preferimos o conforto. E ainda assim, é esse amor que Jesus nos chama a viver. Porque é esse amor que transforma. 5. O mundo está carente de amor, mas sedento por autenticidade. Se existe algo que as pessoas buscam desesperadamente, é alguém que as enxergue. Alguém que diga, com ações e não apenas com palavras, eu me importo. Eu estou aqui. Eu vejo você. Vivemos em um tempo onde as pessoas têm muitos contatos, mas pouca conexão. Muitas palavras, mas pouco cuidado real. Muitos discursos, mas pouco compromisso. E é justamente por isso que o amor ao próximo é tão poderoso. Ele cura, restaura, constrói, reconcilia, aproxima. Talvez o que Deus espera de nós não seja algo grandioso, mas algo simples. Um gesto de bondade, um abraço, uma conversa, um perdão, tudo bem? Você não está sozinho. Talvez isso pareça pequeno, mas para alguém pode significar tudo. 6. O que nos impede de amar o próximo? Existem barreiras internas que muitas vezes nos impedem de viver esse mandamento. Orgulho. A ideia de que não precisamos de ninguém, ou que os outros não merecem nossa atenção. Falta de tempo. Vivemos correndo, apressados, e perdemos oportunidades simples de amar. Feridas emocionais. Gente ferida tem dificuldade de amar, mas também é verdade que gente amada aprende a curar. Indiferença. O grande mal moderno não é a maldade, é a frieza. Mas Jesus nos chama para quebrar essas paredes. Ele nos convida a um amor corajoso, um amor que vai além do superficial, um amor que reflete o coração de Deus. 7. Amar o próximo revela quem somos e revela quem Deus é. No final das contas, todo esse mandamento se resume a algo extraordinário. Quando você ama alguém, você manifesta Deus na vida dessa pessoa. Quando você ajuda alguém, você se torna a resposta da oração de alguém. Quando você abraça alguém, Deus abraça através de você. O amor é a linguagem mais poderosa do reino, e é a marca que identifica os discípulos de Cristo. Jesus nunca disse, pelos seus argumentos sereis conhecidos. Nem, pelo seu conhecimento bíblico sereis conhecidos. Ele disse, nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É simples, é direto, é profundo. 8. O convite final. Amar hoje. Quero te convidar a pensar em algo agora. Quem hoje poderia ser o seu próximo? Talvez seja alguém que você precisa perdoar. Ou alguém que você precisa procurar. Alguém que está sofrendo em silêncio. Alguém que Deus tem colocado no seu coração. Ou até alguém que você evita, mas que precisa da sua luz. Você não precisa mudar o mundo inteiro. Apenas mude o mundo de alguém. E você já estará vivendo Mateus 22:39 de forma poderosa. Se essa mensagem tocou seu coração, eu quero te fazer um convite especial. Deixe seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal, para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Que Deus te abençoe e que você seja uma bênção na vida de alguém hoje.